Dando sequência às nossas leituras vitorianas para o Victober 2025, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um dos mais polêmicos autores de todos os tempos e algumas de suas obras curtas, contidas aqui, em O Fantasma de Canterville e Outros Contos, do Oscar Wilde. Olá a todos, vocês estão no canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e hoje a nossa conversa será sobre mais uma obra vitoriana dentro do projeto Victober, realizado todos os anos, no qual eu e vários outros produtores de conteúdo literário dedicamos o mês de outubro à leitura de obras publicadas no Reino Unido ou em suas colônias durante o reinado da Rainha Vitória, de 1837 a 1901. Que foi um período marcado por austeridade e rigidez de costumes, mas também de muitas descobertas científicas e tecnológicas que levaram a grandes mudanças sociais, e é claro que toda essa agitação se refletiu também na literatura do período. Esse é o 6º ano do projeto. Na caixa de descrição eu deixo as playlists de cada ano e também a playlist geral do projeto, se quiserem saber mais. É só dar uma conferida lá que tem muito livro bom. E que o Oscar Wilde é um dos autores mais conhecidos e polêmicos da história é inquestionável. A sua imagem, o seu estilo de se vestir foram muito marcantes durante esse período tão austero. Imaginem o impacto de no meio da rua, com todo mundo usando preto ou cores neutras e sóbrias, chega aquele camarada de cabelos compridos e ternos brilhantes, às vezes de cores fortes, como verde ou rosa. O Wilde era um dandy, um homem que se preocupava com sua aparência, sem ligar para estereótipos. Seria um precursor dos metrosexuais de hoje. Mas o que causava furor mesmo era a sua vida boêmia e os boatos sobre sua sexualidade, que culminaram no escandaloso caso com o seu amante Bosie, um jovem da alta roda que destruiu a vida do Wilde e levou à prisão, à miséria, à doença e à morte. Eu não vou me alongar muito sobre ele, porque eu já fiz um vídeo detalhando a sua biografia. O link está aparecendo aqui em cima e na caixa de descrição. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada lá. Hoje em dia, o Wilde é mais conhecido pelo seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, que é um dos meus livros favoritos. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal. Mas antes disso, ele já era o mais bem-sucedido dramaturgo da época, com as suas peças sempre lotando os teatros londrinos e que deram a ele uma vida bastante confortável, pelo menos durante um certo tempo, até ele botar tudo fora. E ele sempre foi polêmico, mesmo no teatro. Eu já falei em um vídeo sobre Salomé, uma peça que causou furor pela sensualidade, E uma curiosidade é que foi nessa peça que surgiu a famosa Dança dos Sete Véus, que aparece em vários filmes e a gente sempre associa a danças árabes. O Wilde também escreveu muitos ensaios, como o doloroso e belíssimo De Profundis, que é um misto de manifesto com carta de amor, que ele escreveu na prisão. E existe até um livro pornográfico de autoria desconhecida, mas que é atribuído a ele, que é o Teleny, ou O Outro Lado da Moeda. Mas o Wilde escreveu também vários contos, e o que nem todo mundo sabe é que, além desse lado provocador e escandaloso, o Wilde era um pai bastante amoroso e que adorava inventar histórias para os seus filhos, que depois foram reunidas e lançadas em livro. E alguns desses contos, tanto adultos quanto infantis, estão aqui, em O Fantasma de Canterville e Outros Contos. Esse livro é uma publicação da Nova Fronteira, dentro da coleção Clássicos de Ouro. Essa é a edição atualmente à venda. Existe também a versão em capa dura, mas é a mesma edição, só muda a ilustração.
Além disso, todos os contos que aparecem aqui são encontrados em outras coletâneas e, como todos estão em domínio público, também é bem fácil encontrá-los gratuitamente na internet. Mas, se você se interessar, o link para a compra dessa edição e de outras obras do Wild estará na caixa de descrição do vídeo. Se você entrar no site da Amazon utilizando um desses links e adquirir qualquer produto, eu recebo uma pequena comissão que repasso integralmente para um projeto de auxílio social. Você adquire um ótimo produto, não gasta nada a mais, porém ajuda alguém em situação de necessidade. Então não se esqueça de utilizar esses links ao fazer suas compras, certo? Então, como eu disse, aqui nós temos 8 histórias, sendo 4 contos adultos e 4 infantis. Eu só conhecia o Fantasma de Canterville e o Príncipe Feliz, mas eu reli ambas com o mesmo interesse que as demais, porque são 2 histórias excelentes. E as histórias estão intercaladas aqui no livro, né, entre adultos e infantis, mas eu vou falar primeiro dos contos adultos. Da primeira vez que eu li o Fantasma de Canterville, eu comecei a leitura achando que era uma história de terror, mas não, né? É uma novela engraçadíssima, principalmente na primeira parte. Quem assistiu aquele filme Os Fantasmas se Divertem é mais ou menos parecido. Uma família americana compra uma grande mansão inglesa e com a propriedade levam junto um fantasma que assombra a família há séculos. Só que essa família americana é moderninha, né? Veio dos Estados Unidos, um país desenvolvido e moderno, onde não há lugar para essas tradições inglesas e bobagens como fantasmas, a menos que ele possa ser apresentado em um espetáculo e fazer dinheiro. Só que o fantasma, ao invés de assombrar essa família, será assombrado por ela, especialmente pelos filhos mais novos, 2 gêmeos que são o capeta e que irão aprontar todas com o fantasma. Na segunda parte, que é menos engraçada e mais emotiva, né, o fantasma, agora já deprimido, sem propósito no pós-vida, ele acaba despertando os bons sentimentos da moça da família que resolve ajudá-lo. Então, nesse conto, o Wilde tira sarro tanto com as tradições e a importância que os ingleses dão a elas, quanto com o senso prático e a obsessão dos americanos por fama e fortuna. É uma história divertidíssima e rápida de ler, né? Eu recomendo. O Crime de Lord Arthur Savile também é um conto bem conhecido, né? Brilhante e bastante irônico. E da mesma forma que o Fantasma, à primeira vista, né, pelo título, a gente pode achar que se trata de uma história de crime, de mistério, mas está bem longe disso. A história começa numa festa da alta sociedade, onde a anfitriã apresenta o seu quiromante particular. Então ele faz um grande sucesso, né, lê a mão ali de vários convidados, e segundo essas pessoas, né, ele acerta todas. E nessa festa está presente o Lord Arthur Savile, que é um rapaz muito bonito, imensamente rico, mas bobinho, né? Bastante ingênuo, que está prestes a se casar. Só que quando o quiromante lê a sua mão, ele fica horrorizado, porque o que está escrito ali na mão dele, né, o seu destino, é cometer um assassinato. Então o Lord Arthur leva essa previsão totalmente a sério, mas ele não fica abalado com o crime em si, né? Mas pelo fato dos aborrecimentos que esse crime poderia causar se fosse cometido depois do casamento. Ele então decide cometer o assassinato antes de se casar. Então inventa uma desculpa para a noiva, adia o casamento e começa a pensar em quem poderia ser a sua vítima e como o crime seria cometido. Tudo da forma mais racional possível, porque na sua mente, cometer esse crime passa a ser visto como uma obrigação, né? Quase um dever moral. E a partir daí a história vira uma farsa que é deliciosa de ler. O Lord Arthur é um rapaz fino, de bons modos, e ele se atrapalha todo no planejamento do crime. Ele não tem nada a ver com o mundo dele, né? Então é uma série de tentativas de homicídio desastradas, né? Fracassadas e, claro, divertidíssimas. E o Wilde usa essa
trama absurda para ridicularizar, né, com muita ironia, a hipocrisia, a futilidade da alta sociedade britânica, porque ele inverte a moralidade da situação, né? Com o crime sendo visto pelo protagonista como uma obrigação social, né? Uma tarefa simples a ser resolvida com a maior eficiência possível. Então, um conto também memorável. Aí nós temos o modelo milionário, em que um rapaz, o Hugh, né, que é um jovem muito bonito, cativante, mas ele tem uma falha fatal, né, para a sociedade londrina do século XIX. Ele é completamente sem dinheiro. Então ele é muito esforçado, mas ele não consegue emprego, não tem renda, ele vive de uma quantia que ele recebe anualmente de uma tia. E ele é apaixonado por uma moça, né, que também gosta dele, mas o pai dela diz que só permitirá o casamento quando Hugh conseguir pelo menos 10 mil libras de renda. Então, desanimado, o rapaz vai visitar um amigo pintor que está trabalhando em um quadro que retrata um mendigo. E o Hugh, né, ali assistindo a pintura, ele fica com pena do modelo, né, que tem uma aparência realmente miserável, né, dá a ele a sua última moeda, mesmo sabendo que ele terá que voltar a pé para casa, que era o único dinheiro que ele tinha. Mas esse pequeno gesto, né, terá uma enorme repercussão na sua vida. Então esse é um conto que mostra como o status financeiro moldava a forma como a pessoa era vista na sociedade vitoriana. Mas mostra também como é importante a gentileza em nossas vidas. É um conto simples, né, mas muito bonito, tanto por conta da escrita do Wilde, quanto pela lição que ele deixa, de que, embora o mundo possa ser governado pelo dinheiro e pela aparência, né, a gentileza e o caráter ainda têm o seu valor, às vezes até superando a fortuna. E por fim, dos contos adultos, nós temos O Pescador e Sua Alma. Em alguns outros livros, né, ele aparece como um conto infantil, mas eu não achei que seja, né, por conta tanto da temática quanto de certas cenas, que eu achei bem macabras, especialmente a descrição de um sabá de feiticeiras. Mas se nós levarmos em conta que as histórias infantis de antigamente eram bem pesadinhas, né? Que na época vitoriana as crianças não eram vistas exatamente da mesma forma que nós vemos hoje, como seres em desenvolvimento, né? Já eram consideradas adultos em miniatura. Então, por esse ângulo, até pode ser considerado um conto infantil, mas eu não colocaria dessa forma. Em um breve resumo, nós temos um pescador muito pobre, ele pesca uma sereia e se apaixona por ela, mas ele só pode se entregar a esse amor se abrir mão de sua alma e ir morar com ela no mar, porque as criaturas do mar não têm alma. Então, primeiro, ele tenta se aconselhar com um padre, né, que diz a ele que nem pensar, né, que a alma é a coisa mais valiosa que uma pessoa possui e que é loucura abrirmos mão dela. Ele então tenta vender a sua alma no mercado, mas a resposta é justamente o oposto da do padre. O corpo até tem valor, porque pode ser usado para trabalhar, pode ser vendido como escravo, mas a alma já não tem serventia nenhuma. Então, finalmente, ele consegue a ajuda de uma bruxa, se livra da sua alma e vai viver no fundo do mar com a sereia. Só que a sua alma, né, que fica ali solitária e sem coração, vaga pelo mundo e anualmente ela volta àquele local onde conta ao pescador tudo o que ela fez e conquistou naquele período, tentando convencê-lo a aceitá-la de volta. O que finalmente acontece, mas aí ele percebe que já não é mais a mesma pessoa de antes. Esse conto é uma grande crítica à rigidez da moral vitoriana em relação ao amor, que para eles deveria ser totalmente abolido em detrimento de uma moralidade vazia e puritana, em que não pode haver separação entre o corpo e a alma, que o ser humano só pode ser pleno com a união dessas duas partes. Então essa é a mensagem, né, que eu deprendi aqui do livro. Então é um conto bem interessante,
mas eu achei um pouco repetitivo e meio confuso. Ele tem histórias dentro da história, né? Ele me pareceu uma coisa meio remendada. Tanto por essa estrutura, quanto pelos temas, esse conto me lembrou bastante as histórias das Mil e Uma Noites, que provavelmente, né, foi uma das fontes de inspiração do Wilde para esse conto. Então, da coletânea, foi o conto que eu menos gostei, apesar de trazer temas bem legais para reflexão. O final também é belíssimo. E aí nós passamos aos contos infantis. E o primeiro deles, né, o mais conhecido, é O Príncipe Feliz, que é considerado uma das mais belas histórias infantis de todos os tempos. E é realmente, né? Em uma cidade do norte da Europa, havia um príncipe que viveu sempre rodeado de beleza e riqueza e era muito feliz. Ele morreu e, em sua homenagem, foi erigida uma estátua em tamanho natural no topo de um enorme pedestal, de onde se via toda a cidade. A estátua, né, era toda de ouro, pedras preciosas, e em certo dia de outono, um bando de andorinhas migrando para o Egito passa por ali e uma delas pousa entre os pés da estátua para descansar. Até que ela sente uma gota d'água cair na sua cabeça e percebe que a estátua está chorando. Acontece que a estátua do príncipe é feliz apenas na aparência, porque ali do alto ele consegue ver toda a cidade e constata que nem todos na cidade são felizes como ele imaginava, né? Já que ele vivia naquela redoma. Então agora ali do alto ele consegue ver realmente, né, que na cidade há fome, miséria, pobreza, doenças, dor, né? E como ele não pode sair dali, ele pede que a andorinha o ajude a minimizar o sofrimento daquelas pessoas. E ela, né, decide ajudá-lo, mesmo que isso comprometa a sua viagem junto com o restante do bando. Então é um conto, né, realmente muito bonito, muito tocante, né, que mesmo tendo sido escrito para os seus filhos, é uma grande alegoria, né, sobre a desigualdade social e o verdadeiro significado da compaixão e do sacrifício. E é mais uma crítica, né, à sociedade do tempo do Wilde, que valorizava a riqueza e aquela fachada de moralidade, mas ignorava, né, a miséria e o sofrimento humano reais. Esse conto já foi adaptado muitas vezes, o final dele é fantástico, né? Um final que nos faz refletir sobre a nossa real importância para os outros. O próximo conto é O Rouxinol e a Rosa, que é um conto bem curto e ele tem a estrutura ali de uma fábula, mas é uma reflexão sobre o amor romântico, sobre o materialismo, a futilidade do sacrifício nos tempos modernos. É a história de um jovem estudante, né, que está desesperado porque se apaixonou pela filha do seu professor e naquela cidade acontecerá um grande baile e ela prometeu dançar com ele nesse baile, mas só se ele lhe trouxesse uma rosa vermelha. O problema é que é inverno e não tem rosa vermelha em lugar nenhum. Ele começa então a se lamentar e os seus lamentos são ouvidos por um rouxinol, né, que passa ali a vida cantando a beleza e as alegrias do amor verdadeiro, que para ele é a coisa mais importante do mundo. Então o rouxinol fica com pena do estudante, porque pelos seus lamentos ali, pela importância que ele dá ao amor, ele considera esse sim é um verdadeiro amante, então eu preciso ajudá-lo. Então o rouxinol decide que fará tudo o que puder para conseguir uma rosa vermelha, né? Mesmo que isso lhe custe a vida. Então é um conto que mostra essa desconexão entre a realidade e os ideais românticos, né? Como os sacrifícios feitos pelos artistas para criar obras de arte que são desprezadas e descartadas por uma sociedade materialista que só dá valor ao dinheiro e às aparências, né? Não consegue apreciar nada que não tenha um valor prático ou monetário. E depois nós temos o Foguete Notável, ou, em algumas outras edições, o Rojão Extraordinário,
que é um dos melhores contos do livro e que mesmo sendo bem engraçado, é uma grande crítica à vaidade desenfreada, né, da aristocracia inglesa e das pessoas em geral. A história começa nos preparativos para o casamento de um príncipe e uma princesa em um determinado reino. E como parte das festividades, né, acontecerá uma grande queima de fogos, e entre esses fogos está o foguete notável, que é um cara totalmente arrogante, narcisista, tem certeza que é a última bolacha do pacote, né? É aquela pessoa totalmente sem noção de si própria, né? A ponto de dizer para os outros fogos, que aquela grande festa só está acontecendo por causa dele. Mas essa obsessão com a sua própria importância acaba levando ao fracasso. Porque na hora de ser aceso, ele cai no choro, né, emocionado com a grandeza do seu grande momento, e as suas lágrimas encharcam a pólvora, e quando os outros fogos de artifício são lançados daí naquele espetáculo grandioso, ele falha miseravelmente. No dia seguinte, ele é jogado fora, né, já que não funcionou, mas nos seus delírios de grandeza, ele acha que está sendo levado para um local de descanso para se recuperar, mas ele acaba indo parar em um brejo, onde vai interagir aí com um sapo, uma libélula, uma pata, e ele despreza todos, porque ninguém o conhece, né, não sabem da importância que ele tem, e o final do conto é magnífico. Ele finalmente consegue explodir, mas de uma forma bem diferente do que ele imaginava. Mas nem por isso ele perde a pose, né? A sua arrogância ele permanece inabalável. O foguete é aquele tipo de indivíduo que acredita piamente que o mundo gira ao seu redor e que só pelo fato dele existir é suficiente para garantir a atenção e a admiração do mundo, né? Era uma figura bastante comum na alta roda vitoriana da época do Wilde, que era aquele nobre obcecado pela linhagem, que não tinha qualquer mérito real e totalmente vazio de conteúdo, mas que essa falta de conteúdo, né, levava inevitavelmente ao ridículo e ao esquecimento. Mas ele se achava, assim mesmo, uma grande pessoa. E por último, nós temos o Filho da Estrela, que começa com dois lenhadores pobres que encontram um bebê envolto em um manto dourado, né, caído de uma estrela na floresta. Eles veem uma estrela cadente e quando vão até o local onde ela cai, né, eles encontram a criança envolvida em um manto. Um deles o adota, apesar de ser muito pobre, e o cria com os seus outros filhos. O bebê cresce, né, se torna uma criança belíssima, mas muito arrogante, cruel e egoísta, porque ele se considera superior por ter vindo de uma estrela. Então, por isso, ele despreza a sua família adotiva e zomba dos pobres, dos enfermos da aldeia. Então, certo dia, ao maltratar uma mendiga que aparece por ali, pedindo esmola, ele descobre que ela é sua mãe e, como punição por desprezá-la, ele perde a sua beleza e se transforma em uma criatura horrível, né, com a pele de sapo. E aí, cheio de remorso, passa a vagar pelo mundo procurando a sua mãe para implorar o seu perdão. E nesse trajeto ele vai passar aí por vários sofrimentos que, enfim, modificam o seu caráter. Então é mais um conto de forte conteúdo moral, né, que transmite aquela lição de que a verdadeira beleza reside na bondade, na humildade, né, na caridade, e que a redenção só é alcançada através do sacrifício e do amor ao próximo. Então esse livro aqui é uma excelente coletânea que dá um bom panorama do estilo de escrita e da capacidade do Wilde de transitar aí com sucesso, né, por vários gêneros diferentes. O Wilde era elegante, né, não só no jeito de se vestir, mas também na sua escrita, né, que é muito bonita, muito culta, mas nem por isso é difícil ou chata, né, muito pelo contrário. Todos esses contos são lidos com muito prazer e é interessante, né, notar que todos
trazem essa moral da história, né? Uma característica que a gente normalmente não associa a ele, que é conhecido, né, por sua vida amoral e escandalosa. E aí então eu vejo duas possibilidades. Ou é um caso de hipocrisia extrema, né, do tipo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ou então, como todo esse material foi produzido antes do escândalo dele, pode ser que esse caso amoroso com o Boze tenha realmente virado a cabeça do Wilde nesse sentido, né? Então me contem aí, se vocês já leram, o que vocês acham. E todas essas histórias têm várias adaptações, mas para concluir, eu vou deixar a dica de um filme de 2018 que, mesmo intitulado O Príncipe Feliz, não é ficção, né? É um drama biográfico escrito, dirigido e estrelado brilhantemente pelo Rupert Everett, que traz um retrato brutal, né, e bastante comovente dos últimos anos de vida do Oscar Wilde. O filme se passa no período após a sua saída da prisão e mostra já o escritor vivendo na pobreza, doente, né, rejeitado socialmente, e vai até sua morte em um hotel barato de Paris, amparado apenas por um pequeno grupo de amigos, entre eles um que é interpretado pelo Colin Firth. E o título, né, faz referência ao conto, pelo fato de mostrar o Wilde contando essas histórias para os filhos. Mas também serve como uma metáfora da sua própria vida, né, e sua busca pela redenção. O filme está no Prime Video. E é isso, né? Esse foi mais uma excelente obra vitoriana, lida nesse Victober. Eu recomendo fortemente a quem só conhece o Wilde pelo Retrato de Dorian Gray, que dê uma chance às outras obras do autor, que podem nem ser tão conhecidas, mas são igualmente potentes. Então me contem aí nos comentários se vocês já conhecem ou pretendem ler algum desses contos, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo com mais uma grande leitura vitoriana.